Capítulo 828. Klein fez o sonho se passar em sua mansão. Conjurou muitas damas que circularam em torno de Duane Dantes. Ele fez isso para criar perfeitamente a imagem de um magnata experiente e maduro que só podia se soltar em seus sonhos enquanto se segurava no mundo real para manter sua reputação. Sentado em um sofá e recebendo uma taça de vinho tinto de uma moça, Klein viu seu ambiente mudar repentinamente antes mesmo de poder prová-lo. Passou de sua casa iluminada e cheia de damas elegantes para um esgoto escuro, úmido e sujo. Na sequência, ele viu 5 explosivos familiares em suas mãos. Não são esses os que coloquei antes? Klein foi pego de surpresa quando fingiu pular de susto, jogando fora os explosivos enquanto olhava ao redor com cautela. Percebendo que não havia outras anormalidades, recuou um passo de cada vez até se sentir a caminho de uma escada metálica vertical. Ele subiu decididamente, tirou a tampa do bueiro e deixou o esgoto. Ao retornar à rua Boquilund, seu sonho se despedaçou ao acordar. Klein abriu os olhos e se viu em um quarto escuro. Ao olhar para o teto adornado em ouro, ele se lembrou de seu encontro. Isso foi feito pelo semideus do caminho de saqueador? Ele escapou da perseguição dos falcões noturnos e ainda está escondido nas proximidades. Como ele tem medo de que o herói bandido imperador das trevas que expôs seu paradeiro apareça novamente, ele começou a manipular sonhos para procurar seu alvo? Muito possível. Se não fosse porque posso manter minha razão e lucidez quando outros se infiltram em meus sonhos, eu poderia ter sido levado pelo meu subconsciente a colocar os explosivos novamente. Afinal, isso é algo que já fiz antes, e a memória ainda está fresca em minha mente. Felizmente, concluí o princípio de que um mestre das marionetes deve tentar se esconder nos bastidores. Seja na minha exploração dos esgotos, ou no encontro com Trice, eu confiava na minha marionete. Mesmo que seja por causa da distância, eu não escolhi agir pessoalmente e, em vez disso, usei meu corpo espiritual com a névoa cinza como um apoio enquanto carregava itens que podem interferir na insinuação de segredos e adivinhações, tornando impossível determinar quem é o verdadeiro mentor. Eu teria sido descoberto e atacado há muito tempo. Mesmo que eu não morresse, teria que fugir de Boquilund de maneira patética. Ao pensar nisso, Klein se sentiu aliviado. No início, ele não tinha certeza do segredo escondido nos esgotos. Nunca esperava que fosse um semideus, mas ele respeitou os princípios do mestre das marionetes e seguiu suas rigorosas exigências. Assim, evitou o desfecho trágico de ter seu ato exposto. Boquilund é realmente um lugar perigoso. Qualquer erro pode resultar em problemas. Enquanto Klein refletia sobre o assunto, sentiu que sua poção mestre das marionetes havia digerido um pouco. Depois de se recompor, riu silenciosamente. Parece que o semideus ainda está na rua Boquilund. Ele provavelmente está escondido em Hazel, ou talvez até mesmo ao lado dela. Se esse semideus tivesse se infiltrado no meu sonho 1 ou 2 minutos antes, teria conhecido a serpente do destino Willowception. Embora este anjo da sequência 1 ainda esteja em uma fase fraca, isso é apenas relativo a outros anjos como Ouroboros. Diante de um semideus sorrateiro que não consegue nem parasitar Hazel, provavelmente não haverá nenhum problema. Ignorando os outros poderes, apenas revelar um estado completo de criatura mítica seria suficiente para causar um tremendo dano a um semideus que é igualmente fraco. Ouso apostar que o Willowception deve ter percebido isso com antecedência para escolher aquela janela de tempo para sair, assim, evitando com sucesso um encontro com quaisquer outros semideuses. Infelizmente, não consegui fazer aquele semideus saqueador entender o quão perigoso é se infiltrar aleatoriamente nos sonhos em Boquilund.
Leonard definitivamente sabe disso muito bem. Klein controlou seus pensamentos e fingiu que nada tinha acontecido. Com cogitação, ele adormeceu novamente. Foi só quando o sol se levantou alto no céu que ele acordou naturalmente. Sentou-se, transformou-se em German Sparrow, e orou: por favor, informe Madame Eremita que o anjo aceitou o método para recuperar uma certa quantidade de força durante os estágios fracos. Ele concordou em concluir a transação no final de junho ou início de julho. Você também pode perguntar a Bernadette sobre quando posso vê-la. Depois de completar a oração, Klein se transformou novamente em Duane Dantes, saiu da cama e entrou no banheiro para se lavar. Depois de escovar os dentes e lavar o rosto, assim, tornando-se anormalmente alerta, deu 4 passos no sentido anti-horário e dirigiu-se acima da névoa cinza. Ele então jogou a cena da oração na estrela carmesim representando a eremita. Reticências. No futuro atracado, Ketoa viu Frank Lee pisar nas docas enquanto estava cheio de expectativa. Ele planejava encontrar algum lugar para vender seus itens e economizar 8.000 libras para comprar a característica de Beyonder do druida. Ela não pôde deixar de levar a mão à testa, sentindo uma inexplicável falta de confiança. Embora ela acreditasse que poderia suprimir Frank Lee, mesmo que ele fosse um druida, graças à sua força, conhecimento de misticismo e itens místicos, apenas o pensamento de suas ideias estranhas, bem como sua terrível capacidade de colocá-las em ação, a fez sentir que o problema não era tão simples. Ela não desejava que uma melancia crescesse em sua cabeça ou participasse da reunião de tarô acima da névoa cinza enquanto estivesse coberta com espigas de trigo. Felizmente, ele ainda não tem a fórmula da poção druida. Por enquanto, não preciso me preocupar com ele avançando para a sequência 5, Ketoa cutucou seus óculos enquanto se consolava. Nesse momento, uma névoa ilusória emanava à sua frente enquanto a voz de German Sparrow soava em seus ouvidos. O anjo concordou? A expressão de Ketoa suavizou, pois ela não pôde deixar de sorrir. Quando obtivesse essa gota de sangue de criatura mítica, significaria que ela estava muito perto do reino semideus. Ela já tinha a fórmula da poção misticologista. Também completou as condições necessárias para trocar por um ingrediente principal da ordem ascética de Moisés. Ela também conhecia o canal para obter o outro ingrediente principal, bem como o método para obtê-lo. Só preciso esperar até julho. Julho. Ketoa franziu os lábios enquanto seu olhar penetrava os óculos grossos enquanto examinava sua cabine de capitão. Reticências. Quinta-feira à tarde. Assim que Klein terminou uma aula sobre literatura antiga, ouviu os apelos ilusórios e empilhados. Depois de passar por cima da névoa cinza, descobriu que o suplicante era a eremita Ketoa. A almirante das estrelas pediu ao Senhor Louco que informasse ao mundo que a rainha misteriosa havia concordado com seu pedido. Se ele estivesse em Backlund, eles poderiam se encontrar perto da entrada da ponte na margem sul do rio Tussock às 11 da noite. Bernadette ainda está em Backlund. Klein conjurou German Sparrow e deu uma resposta confirmatória. Às 10h58 da manhã, ele entrou no banheiro e tirou uma estatueta de papel do bolso. Pá! Klein sacudiu e fez a estatueta de papel se transformar em um Duane Dantes que se sentou no vaso sanitário com um livro na mão como se estivesse sonhando acordado. Depois, encurtou-se em cerca de 4 centímetros. Seu rosto ficou fino à medida que seus contornos faciais se tornaram mais pronunciados. Ele havia se transformado em German Sparrow. Logo em seguida, a luva de sua mão esquerda tornou-se transparente enquanto inúmeras figuras ilusórias apareciam em seu interior. Depois disso, Klein viu as cores ao redor saturarem antes de ficar bem separadas e empilhadas.
Seu corpo, então, se afastou do mundo real. Ele atravessou rapidamente o mundo espiritual e, com base em sua localização, continuou ajustando sua trajetória. Em apenas alguns segundos, apareceu na margem sul do rio Tussock, onde ficava a entrada da ponte de Backlund. Naquele momento, já era tarde da noite. Não havia ninguém na ponte, e era extremamente silencioso. A única coisa que podia ser vista era um pelotão de soldados guardando a ponte a uma curta distância. Klein estava prestes a encontrar os vestígios da rainha misteriosa Bernadette quando, de repente, viu trepadeiras verdes caírem do céu, entrelaçando-se para formar uma floresta exuberante. Essa floresta não tinha um limite, pois os cipós formavam caminhos diferentes que se cruzavam ou espiralavam antes de se estenderem para o céu. Klein foi pego de surpresa por um segundo quando casualmente encontrou uma videira de ervilha e se pendurou em um pequeno cipó no ar antes de dar passos à frente. Depois de um período de tempo desconhecido, viu que as plantas verdes estavam conectadas a um assento que lembrava uma rede. Tremia suavemente acima dela. A rainha misteriosa estava sentada lá, vestindo uma camisa branca estilo intis e uma jaqueta preta escura. Pela cintura havia uma rapieira fina. Além de não usar um chapéu triangular, ela estava vestida como um capitão pirata padrão. Ela não revelou apenas suas botas de couro pretas como fez quando interagiu com Sherlock Moriarty em Backlund. Naquele momento, seus cabelos castanhos caíram em cascata enquanto seus olhos azuis e profundos olhavam para cima. Ela gentilmente disse sem qualquer emoção: "Agradeça essa existência atrás de você em meu nome. Então você ainda é bastante respeitosa com o louco." As poucas respostas que dei anteriormente a ela provavelmente resolveram algumas de suas confusões. Com a máscara de German Sparrow ligada, Klein educadamente respondeu: "Tudo bem." Os olhos de Bernadette não mudaram enquanto ela continuava olhando para ele. "O que deseja?" Klein fez uma pausa por um segundo enquanto dizia as palavras que já havia preparado. "Desejo receber sua ajuda para reproduzir o estado prolongado de estar contaminado pelo poder do selo central atrás do portão Chanes da Igreja da Meia-Noite." Enquanto falava, Klein fez o espectro cenoura aparecer ao seu lado. Bernadette olhou profundamente para o almirante de sangue. Sem perguntar a German Sparrow como ele sabia que ela tinha os meios, ela calmamente disse: "Os selos centrais nas diferentes catedrais da Igreja da Meia-Noite são diferentes. O estado de contaminação também será diferente. É o caminho da meia-noite, o caminho da morte ou outra coisa? É uma catedral principal da diocese ou uma catedral central típica de uma cidade?" Ela havia eliminado diretamente a opção da sede da Igreja da Meia-Noite, a Catedral da Serenidade. Isso porque nem mesmo um rei dos anjos lançaria seus olhos nela. Klein pensou um pouco antes de dizer: "Catedral da Diocese. Caminho da Meia-Noite." Bernadette assentiu gentilmente e disse: "Então, posso permitir que ele sofra a contaminação correspondente, mas isso basicamente destruirá esta sua marionete. Ele ainda pode ser usado normalmente no início, mas com o passar do tempo, a contaminação vai piorar. Ele vai adormecer devagar, para nunca acordar. O tempo necessário para a contaminação completa pode ser adiado?" Klein perguntou, segurando a dor de potencialmente perder uma marionete. Cenoura era um dos ativos mais valiosos que tinha. Bernadette disse com uma expressão calma: 2 meses é o limite. Klein lutou internamente por 2 segundos antes de responder de maneira impassível: "Tudo bem." Ele então pressionou a mão em seu peito e se curvou. "Obrigado pela ajuda." Bernadette não disse uma palavra enquanto retraía o olhar. Ela estendeu a mão direita enquanto palavras escritas em Iotan, dragônico, élfico e Hermes antigos apareciam no ar.
Essas palavras se entrelaçavam em estranhos símbolos com um brilho semelhante a uma estrela, como se estivessem abrindo uma porta secreta que levava profundamente ao mundo espiritual. Com a porta secreta aberta, uma rajada de vento soprou, conjurando a parte superior do corpo de um homem que estava coberto de pano branco. Corneta do sono, Bernadette disse gentilmente, mas severamente. O corpo do homem e o vento responderam reverentemente, retirando um crânio humano do pano branco. As órbitas oculares do crânio eram profundamente rebaixadas e escuras, era impossível ver o fundo. O resto do crânio estava coberto com buracos de diferentes formas e rachaduras. Era branco como um pedaço de jade. Bernadette pegou a corneta do sono e olhou para German Sparrow. Afaste-se pelo menos 50 metros. Klein não perguntou e deixou Senor em seu local original, e rapidamente se distanciou ao longo do caminho de videiras. Depois de ultrapassar 50 metros, de repente ouviu uma melodia distante e serena que se encheu de tristeza e melancolia. Subconscientemente, Klein olhou para a área coberta pelas videiras. Bernadette estava sentada com as costas ligeiramente curvadas. Seus cabelos castanhos tremulavam enquanto sua cabeça estava inclinada. Ela havia colocado o crânio humano em sua boca, deixando que os orifícios produzissem uma corrente de ar que parecia o canto orquestrado da noite. O canto trazia consigo o poder da calma e da leve melancolia. Pouco a pouco, ele se espalhou sem alarmar os soldados que guardavam a ponte além da floresta de ervilhas. Klein ficou lá e ouviu seriamente quando, de repente, sentiu saudades de casa. Aquilo era que um viajante que estava à deriva no mar há muito tempo ansiava mais, mas não conseguia voltar. Ponto.